Glorioso patriarca São José, cujo poder consegue tornar possíveis as coisas impossíveis, vinde em minha ajuda nesses momentos de angústia e dificuldade. Tomai sob a vossa proteção as situações tão graves e difíceis para que obtenham uma solução feliz. Meu amado Pai, toda a minha confiança está colocada em vós. Que não se diga que eu vos invoquei em vão. Mostrai-me que a vossa bondade é tão grande como o vosso poder. Evangelho de Jesus, segundo o Espiritismo, capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Vamos lá nos itens 18 a 23. Reencarnação. A reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os rompe. No item 18. Os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como o pensam certas pessoas. Ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados. O princípio oposto, sim, o destrói. No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçados pela perfeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Ditosos por se encontrarem juntos, esses espíritos se buscam uns aos outros. A encarnação apenas momentânea os separa, porquanto, ao regressarem à erraticidade, novamente se reúnem como amigos que voltam de uma viagem. Muitas vezes, até uns seguem a outros na encarnação, vindo aqui reunir-se numa mesma família ou num mesmo ciclo, a fim de trabalharem juntos pelo seu mútuo adiantamento. Se uns encarnam e outros não, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento. Os que se conservam livres velam pelos que se acham em cativeiro. Os mais adiantados se esforçam por fazer que os retardatários progridam. Após cada existência, todos têm avançado um passo na senda do aperfeiçoamento. Está bem visto que aqui se trata de afeição real, de alma a alma, única que sobrevive à destruição do corpo, porquanto os seres que neste mundo se unem apenas pelo sentido, nenhum motivo têm para se procurarem no mundo dos espíritos. Duráveis somente o são as afeições espirituais. As de natureza carnal se extinguem com a causa que lhes deu origem. Ora, semelhante causa não subsiste no mundo dos espíritos, enquanto a alma existe sempre. No que concerne às pessoas que se unem exclusivamente por motivos de interesse, essas nada realmente são uma para as outras. A morte as separa na terra e no céu. Como se relacionam afetivamente os espíritos na vida espiritual? Eles formam grupos ou famílias entrelaçados pela afeição, pela simpatia, pela semelhança, pela inclinação e desfrutam a sublime alegria de estarem juntos, compartilhando novas experiências. O que acontece a esses espíritos quando uma nova encarnação os reconduz ao mundo material? Se uns encarnam e outros não, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento. Os que se conservam livres velam e auxiliam os que se acham em cativeiro. De que modo a afeição entre os espíritos se torna mais forte a cada reencarnação? Após cada existência, os espíritos alcançam níveis superiores de aperfeiçoamento, tornando-se progressivamente menos presos à matéria. Sem a interferência do egoísmo e das paixões, a afeição que os une torna-se mais apurada e verdadeira. Qual a diferença entre afeição espiritual e afeição carnal? A afeição espiritual é aquela que verdadeiramente liga as almas e a única que sobrevive à destruição do corpo. A afeição carnal une os seres através dos sentidos, desaparecendo juntamente com o corpo. As ligações baseadas em interesse permanecem no mundo dos espíritos? Não. As pessoas que se unem por laços de interesse, sejam eles de que natureza forem, nada representam umas para as outras, senão instrumento de satisfação de suas ambições. Por
que razão aparente simpatizamos ou antipatizamos com certas pessoas, mesmo familiares. Estes sentimentos podem revelar simpatias de vidas passadas ou rixas e desentendimentos anteriores. Façamos da presente encarnação ocasião para fortalecer laços de amizade e superar desentendimentos e mal-querer. Na vida espiritual temos vários pais e diferentes mães? Não. No mundo espiritual as ligações consanguíneas decorrentes da carne desaparecem. Lá somos todos irmãos. Que lição de vida nos dá o tema de hoje, então? Que a reencarnação nos proporciona a convivência constante com aqueles a quem amamos e que nada, nem mesmo a morte, consegue separar os que se unem por sincera afeição. No plano físico, como no espiritual, o amor liga os seres por laços indissolúveis que se tornam mais estreitos a cada encarnação. No item 19, a união e a afeição que existem entre pessoas parentes são um índice da simpatia anterior que as aproximou. Daí vem que, falando-se de alguém cujo caráter, gostos e pendores nenhuma semelhança apresentam com os dos seus parentes mais próximos, se costuma dizer que ela não é da família. Dizendo-se isso, enuncia-se uma verdade mais profunda do que se supõe. Deus permite que nas famílias ocorram encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos, com o duplo objetivo de servir de prova para uns e para outros, de meio de progresso. Assim, os maus se melhoram pouco a pouco ao contato dos bons e por efeito dos cuidados que se lhe dispensa. O caráter deles se abranda, seus costumes se apuram, as antipatias se esvaem. É desse modo que se opera a fusão das diferentes categorias de espíritos, como se dá na Terra com as raças e os povos. Qual a finalidade do ingresso de espíritos antipáticos ou estranhos como membros de uma família? Possibilitar a ocasião de progresso para uns e prova para outros através do convívio familiar. É desse modo que se opera a fusão das diferentes categorias de espíritos, como se dá na Terra com as raças e povos. No item 20, o temor de que a parentela aumente indefinidamente em consequência da reencarnação é de fundo egoístico. Prova naquele que o sente falta de amor bastante amplo para abranger grande número de pessoas. Um pai que tem muitos filhos ama-os menos do que amaria um deles se fosse único. Mas tranquilizem-se os egoístas. Não há fundamento para semelhante temor. Então, através das sucessivas encarnações, o número de membros de uma família aumenta? Não. O fato de um homem ter tido 10 encarnações não significa que tenha 10 mães ou 10 pais diferentes no mundo espiritual, mas que lá encontrará sempre os que foram objeto de sua afeição e a eles se ligaram na Terra em condições diferentes ou numa mesma condição. No mundo dos espíritos não há pais, mães ou filhos, lá somos todos irmãos. No item 21, vejamos agora as consequências da doutrina antirreencarnacionista. Ela necessariamente anula a preexistência da alma, sendo estas criadas ao mesmo tempo que os corpos, nenhum laço anterior há entre elas, que, nesse caso, serão completamente estranhas umas às outras. O pai é estranho a seu filho. A filiação das famílias fica assim reduzida à só filiação corporal, sem qualquer laço espiritual. Não há então motivo algum para quem quer que seja glorificar-se de haver tido por antepassados tais ou tais personagens ilustres. Com a reencarnação, ascendentes e descendentes podem já se terem conhecido, vivido juntos, amados e podem reunir-se mais tarde a fim de apertarem entre si os laços de simpatia. No item 22. Isso quanto ao passado, quanto ao futuro, segundo um dos dogmas fundamentais que decorrem da não reencarnação, a sorte das almas se acha irrevogavelmente determinada após uma só existência. A fixação definitiva da sorte implica a cessação
de todo progresso, pois, desde que haja qualquer progresso, já não há sorte definitiva. Ficam assim imediatamente e para sempre, separadas e sem esperança de tornarem a juntar-se, de forma que pais, mães e filhos, maridos e mulheres, irmãos, irmãs e amigos jamais podem estar certos de se ver novamente. É a ruptura absoluta dos laços de família. Com a reencarnação e progresso a que dá lugar, todos os que se amaram tornam a encontrar-se na terra e no espaço, e juntos gravitam para Deus. Se alguns fraquejam no caminho, esses retardam o seu adiantamento e a sua felicidade, mas não há para eles perda de toda a esperança. Ajudados, encorajados e amparados pelos que os amam, uns dias sairão do lodaçal em que se enterraram. Os espíritos que se ligaram por laços de família conforme tenham vivido bem ou mal, vão para a mansão dos bem-aventurados ou para o inferno eterno, ficando assim para sempre separados e sem esperança de reunir-se novamente. Esse é para aqueles que pensam que não existe reencarnação. No item 23, em resumo, 4 alternativas se apresentam ao homem para o seu futuro de além-túmulo. Primeiro, o nada, de acordo com a doutrina materialista. Segundo, a absorção no todo universal, de acordo com a doutrina panteísta. Terceiro, a individualidade, com fixação definida da sorte, segundo a doutrina da Igreja. Quarto, a individualidade com progressão indefinida, conforme a doutrina espírita. Segundo as duas primeiras, os laços de família se rompem por ocasião da morte e nenhuma esperança resta às almas de se encontrarem futuramente. Com a terceira, há para elas a possibilidade de se tornarem a ver desde que sigam para a mesma região, porquanto pode ser o inferno como o paraíso. Com a pluralidade das existências, inseparável da progressão gradativa, há a certeza na continuidade das relações entre os que se amaram, e é isso o que constitui a verdadeira família. Que lição de vida podemos tirar desses ensinamentos? Devemos sempre ser tolerantes com pessoas de nossa família que revelam tendências diferentes das nossas, procurando cercá-las de compreensão e carinho, pois sabemos que somos todos filhos do mesmo Pai e irmãos de toda a humanidade. A reencarnação nos estimula a solidariedade entre encarnados e desencarnados, e junto aos que encarnam em nossa família, nos reclamam auxílio e encorajamento, amor e amparo. Conclusão: nem a paixão dos sentidos, nem os interesses materiais ligam os espíritos. Apenas a afeição sincera os mantém tanto na terra como no céu. O ambiente familiar é ao mesmo tempo escola de fraternidade e oficina de progresso. Através de sucessivas encarnações em que somos ora pais, ora filhos, aprendemos a amar e a perdoar, e na condição de irmãos nos aproximarmos de Deus Pai. Encerramos aqui uma parte do capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Agradecemos ao Mestre Jesus todo o amparo e proteção. Seja nosso guia, Senhor, hoje e sempre. Auxilie-nos a sermos tão bons como o Evangelho nos ensina, a sermos mais amáveis, pacientes e resignados perante as provações que precisamos viver. Que Jesus nos abençoe sempre.